da palavra. E estamos compartilhando aqui, né, mais um momento rema, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite se encontra em Lucas, capítulo 23, do versículo 6 ao 9, tá? Vou estar lendo aqui sem perda de tempo, né? E enquanto eu vou ler aqui a passagem, você que está assistindo aí, ou você que vai entrar depois, curte, compartilha e comenta aí o que você achou da live. Comenta o que você achou da palavra. Se você achou, se você assistiu, ouviu, entrou no seu coração e você lembrou de alguém, encaminhe para ela essa mensagem. Que assim o Espírito Santo vai usar você também para compartilhar essa mensagem. Amém? E ó, Lucas no capítulo 23, versículo 6 ao 9, vai dizer assim, ó. E então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e entendeu que era da jurisdição de Herodes, e remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo por, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim, esperava que lhe fazia algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Só até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, né? Essa passagem aqui tá relatando uns momentos finais, né, do nosso Senhor Jesus. E antes dele se deparar com essa situação, né, tem toda a trajetória que ele passou, né? Primeiro veio a ceia, que ele ceiou com os discípulos, né? As últimas ceias com os apóstolos. Depois a gente vê o Senhor Jesus indo para o Monte das Oliveiras, né? E depois a gente vê o Senhor Jesus sendo preso. Depois dele ser preso, vem o Pedro e nega ele 3 vezes e tal. Depois vem os soldados que zombou dele, né? Enfim, a gente aí se depara com essa situação, né? Que vem primeiro o julgamento do Sinédrio, né? Dos fariseus, né? Dos sacerdotes naquela época. Depois eles levaram até o Pilatos, né? Para o Pilatos poder julgar o Senhor Jesus, né? E lá eles vêm com falsos testemunhos, vêm contando mentiras lá, levantando acusações falsas contra o Senhor Jesus para que o Pilatos viesse condenar ele de morte, né? Então o Pilatos vem dizendo, né, que não achava é, acusação nenhuma que poderia levar Jesus à morte, né, pelo que ele fez. Aí depois eles começou a falar que ele falava que era o Cristo, que era o rei, falou para Pilatos que Jesus estava falando que não era para dar o tributos para César, ou seja, eles estavam falando que Jesus tinha falado para os discípulos dele, né, para aqueles que seguiam ele, falando que não era para dar os tributos, né, não era para pagar a moeda para o César, né, não era para entregar o dinheiro, né, pro governo daquela época, não era para pagar, né? Sendo que se a gente for ver nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele, quando é interrogado a respeito disso, ele fala, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava falando da moeda, dá o dinheiro para ele, paga sim um tributo. E aqui eles estavam falando que Jesus estava falando que não era para pagar, então já estavam mentindo, né? Então, eles falaram isso, né? Não convenceu o Pilatos, né? O Pilatos não ficou convencido com isso. Aí eles começaram a falar mais ainda. Não, ele vem alvoroçando o povo, né? Tipo, fazendo as multidões ficar agitada desde da Galileia até aqui. Aí quando Pilatos ouviu isso, peraí, da Galileia? Ele é da Galileia e ele é galileu, então? Aí o Pilatos, entendendo que o Senhor Jesus era galileu, mandou o Senhor Jesus até o Herodes, né? E o Herodes, ele era o rei da Galiléia naquela época, né? Ele era o rei da Galiléia. Então, quem tinha que tomar alguma atitude era o Herodes, né? Por conta que ele estava lá na Galiléia, né?
o alvoroço, né, foi na Galiléia, né, como os mentirosos falaram. Então o Pilatos mandou o Senhor Jesus até o Herodes, né, para o Herodes ir tomar resolver essa situação, né? Toma aí uma providência, tipo isso, entregou pro Herodes, né? E aqui no texto que a gente leu, a gente vê que o Herodes, ele ficou feliz, ele ficou muito feliz por ele ter visto Jesus, porque ele estava doidinho para conhecer Jesus, ele estava doido para ver Jesus. Mas só que ele queria ver o Senhor Jesus não porque ele era o Salvador. Ele via o Senhor Jesus não porque ele era o Salvador, porque ele era o Rei, porque ele era o Cristo. Mas ele queria ver o Senhor Jesus por causa dos sinais. Ele queria somente conhecer o Senhor Jesus por causa das maravilhas, né? Por causa do que ele ouviu que os outros falou, pelos sinais e maravilhas, né? Pelas curas que ele deve ter ouvido, né? De alguém falar, e ele ficava ansioso para ver, mas ele queria ver o Senhor Jesus apenas como um mágico. E o primeiro ponto que eu vou compartilhar aqui nessa noite, irmãos, o primeiro ponto é: Jesus não é um mágico. Jesus não é um mágico. Veja aqui, ó, no versículo 8, né? O Herodes, ele só queria ver o seu Jesus fazendo sinais e maravilhas. Era assim que ele queria ver o seu Jesus. Ele queria ver Jesus fazendo mágica. Ele queria ver Jesus curando alguém. Ele queria ver Jesus fazendo algum sinal, como o texto aqui diz, ó, Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim, esperava que lhe veria fazer algum sinal. Então, ele alegrou-se quando viu Jesus, ele ficou muito feliz, porque ele desejava muito ver o seu Jesus, ele queria ver o seu Jesus. Só que depois a gente vê que ele estava querendo ver o seu Jesus no interesse. Ele queria ver apenas algum sinal. Ele queria ver o que o Senhor Jesus podia fazer. Ou seja, ele achava que o Senhor Jesus era simplesmente algum mágico de circo, algum mágico de rua, algum mágico que aparece na TV. Ele está aqui, eu quero ver esse mágico de circo fazer alguma coisa. E não queira conhecer o Senhor Jesus dessa maneira. Porque olha só o que ele ganhou. Olha só o que ele ganhou aqui, versículo 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então ele queria ver alguma coisa, ele quis ver o Senhor Jesus só por causa dos milagres e não ganhou nada, não ganhou nada dele, não viu nada, não ganhou resposta nenhuma, não ganhou nada, nada. E, infelizmente, tem muitas pessoas nos dias de hoje que são igual Herodes. Tem muitos Herodes nos dias de hoje. Eles só querem conhecer Jesus só para ver Jesus fazendo alguma coisa. Eles só querem ver Jesus fazendo mágica. Eles só querem ver Jesus fazendo algum milagre. Eles só querem ver o Senhor Jesus, conhecer Ele, estar face a face com Ele, só para ver alguma coisa. Só para olhar o que Jesus pode fazer. Só para receber algo da parte do Senhor. Então eu quero ver o Senhor Jesus, eu quero ver Ele, mas eu quero ver Ele fazendo tal coisa, eu quero ver Ele resolvendo tal situação, eu quero ver Ele me ajudando naquilo. Então muita gente, infelizmente, só quer ver Jesus igual Herodes, só quer ver um mágico. Mas não é assim, não queira ver Jesus dessa maneira. Porque veja que o Herodes ele só quis ver o Senhor Jesus no puro interesse. E não viu nada, não recebeu nada, não entendeu nada, ficou boiando. Até que ele foi e mandou de volta para o Pilatos. Ele pegou aqui, se a gente for continuar lendo o texto, ele mandou o Senhor Jesus de volta para o Pilatos resolver essa situação. Mas ele só quis ver o Senhor Jesus por causa da mágica. E não recebeu nada, não entendeu nada e não viu nada. Não queira conhecer Jesus dessa maneira, senão ele não vai fazer coisa nenhuma para você. Segundo ponto, queira conhecer Jesus como seu Salvador. Queira conhecer Jesus como seu Salvador, irmão. Não faça igual Herodes. Não faça que nem o Herodes, só querer conhecer o seu Jesus para ver milagres. Não queira ver Jesus só como um mágico. Não queira ver dessa maneira. Queira conhecer Jesus como aquele que vai livrar a sua alma de uma condenação eterna. Queira ver Jesus como aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Queira conhecer Jesus dessa maneira. Então comece a conhecer Jesus desse jeito, dessa maneira. Queira saber quem é Jesus
com esse intuito, com esse anseio, dessa maneira, desse jeito, irmãos. Porque se a gente for querer conhecer o seu Jesus desse jeito, se a gente conhecer o seu Jesus do jeito que ele é o Salvador, que ele é Deus, o milagre vai ser acrescentado. O milagre vai ser acrescentado, irmãos. A gente não precisa ver milagres para poder crer em Cristo, né? Se a gente simplesmente crer e querer conhecer, começar a conhecer Ele, desejar conhecer Ele como Ele é, como nosso Salvador, a cura chega, a libertação chega, vai ser acrescentado tudo. Porque o milagre é passageiro. O milagre ele é passageiro. Jesus ele simplesmente pode pegar e vai um exemplo, ele pode curar alguém de câncer. E um câncer que a pessoa contraiu comendo muita gordura, comendo coisas que não devia, aí acabou contraindo esse câncer. O Senhor Jesus pode curar ela fácil. Mas se a pessoa voltar a comer o que não podia, ela vai ter câncer de novo. Então, a culpa é de Jesus? Não, a culpa é da pessoa mesmo. Então, o milagre é passageiro. O milagre não é eterno, o milagre é passageiro. Então, que você querendo conhecer o seu Jesus como Salvador e não por apenas esses milagres que são passageiros, a alegria vai ser acrescentada, o milagre vai ser acrescentado, a cura vai ser acrescentada, a libertação vai ser acrescentada, a porta de emprego vai ser aberta. Tudo Jesus vai providenciar, irmãos. Mas queira conhecer Ele como seu Salvador. Queira conhecer Ele como o seu Senhor. Amém? E o terceiro ponto, já para encerrar, essa live eu não vou fazer muito grande, não. E o terceiro ponto é: quem é Jesus para você? Ou como que você vê Jesus? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta nessa noite, irmão. Quem é Jesus para você? E quem puder comentar, comenta aqui. Quem é Jesus para você? Porque para alguns, ele é só um mágico, como Herodes achava. Ele era só um mágico. Para outros, ele é um curandeiro. Ele era só um curandeiro que andava por aí curando os outros. Para alguns, ele é só aquele abençoador em troca de dinheiro. Ou seja, para muitos, Jesus é apenas um interesseiro que está lá de cima olhando para ver quem dá dízimo maior, para ver quem deixa oferta maior, e Jesus é tipo lá de cima falando: opa, peraí, aquele deu 100, eu vou abençoar o que deu 100, e o que deu 5 eu vou abençoar menos. Para muitas pessoas, Jesus é desse jeito. Então, quem é Jesus para você, irmãos? Quem é Jesus para você? Para muitos, para alguns, ele só foi apenas um profeta, ou ele é apenas um profeta. Para outros, ele é apenas um amuleto de fé. Jesus, para algumas pessoas, é um amuleto de fé. Tipo, eu vou ali, eu ponho Jesus na minha frente e já era. Infelizmente, nós vemos muito isso daí nos dias de hoje. Até as pessoas que fazem coisa errada. A pessoa vai, eu vou assaltar ali uma padaria, eu vou pôr Jesus na minha frente e não vai acontecer nada. Oh, meu Deus do céu, Jesus não é um amuleto de fé. E para muitos também, Jesus é aquele amiguinho que a pessoa conversa com ele na gíria. E aí, Jesus, mano, beleza e tal, como é que tá aí? Para muitos, Jesus é aquele amiguinho que fala na gíria, na base de palavrão e tudo, e chama de mano, chama de você, e não sei o quê. Quem é Jesus para você, irmãos? E a pergunta é essa nessa noite: quem é Jesus para você, meu irmão? Porque, olha só quem é Jesus, hein? Olha só quem é o Jesus da Bíblia, o Jesus que eu conheço, o Jesus que as Escrituras apresenta, o Jesus que viveu há 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu, só esperando a hora certa para voltar. Esse é o Jesus da Bíblia. João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, simplesmente, o Senhor Jesus, ele é aquele que criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito. Simplesmente isso.
Ele não é um amuleto de fé, ele não é simplesmente um mágico, ele não é um curandeiro, ele não é um abençoador, interesseiro que só liga pro dízimo, pro oferta, ele não é um amuleto de fé, ele não é um amiguinho que os outros falam com ele na gíria e tudo, ele não é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que leva para o céu e condena para o inferno. Esse é o Senhor Jesus que eu conheço. Ele é o Salvador e é aquele que dá a vida eterna. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele é o caminho que leva para o céu e ele também é a porta que entra no céu. Então queira conhecer o Senhor Jesus dessa maneira, desse jeito, para você poder ver o reino celestial e não apenas ver coisas passageiras que são milagres. Então queira conhecer o Senhor Jesus dessa maneira, queira conhecer o Criador, queira conhecer o Senhor, queira conhecer o caminho, a porta do céu, que é o Senhor Jesus. E assim você vai ver muito mais do que meros milagres, você vai ver o reino celestial. Amém? E assim eu agradeço, irmãos, para aqueles que ficou até o fim. E eu quero agradecer também a todos que vai assistir depois dessa live. E já peço para os irmãos também que curte, comenta e compartilhe. Comenta aí o que você achou da live. Comenta aí se a palavra tocou em você. E pode compartilhar com seu irmão, com seu tio, com a sua mãe, com seu pai. Pode compartilhar, irmãos. Amém? E logo em breve a gente vai estar fazendo aqueles vídeos prometidos sobre a escatologia. Amém? Uma boa noite para todos e a paz do Senhor, irmãos.